todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, tá? Bem, na aula passada nós falamos sobre parágrafos, tá? E parágrafos são o quê? São usados para agrupar blocos de texto. Nessa aula nós vamos aprender sobre listas, listas ordenadas e não ordenadas, tá bom? Bem, dito isso, vamos aqui, tá? Eu criei aqui uma pasta chamada listas ordenadas e não ordenadas, tá? Criei aqui um arquivo chamado index.html, tá? Então, a extensão é HTML para que a gente possa estar trabalhando com páginas web, tá? Bem, antes de nós ir para a aula de hoje, eu aconselho, quem não viu a aula de estrutura básica de uma página HTML, veja, tá? Porque a gente passa por cada linha, tá bom? Falando sobre cada tag dessa, tá? E explicando como é que funciona a estrutura, tá? Por que eu falo isso? Porque eu não vou repetir, tá? Porque senão as aulas vão ficar muito longas. Então, é um vídeo que eu aconselho, tá? Eu indico algumas extensões que eu acho que é útil, tá? Para ser usada. Enfim, tá? Então, se desejar, né? Se você não tenha visto, né? É uma boa ideia dar uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Bem, dito isso, bora para a aula de hoje, tá? A gente vai falar sobre listas, tá? E lista, a gente tem listas ordenadas e não ordenadas, tá? E listas, gente, são usadas para agrupar itens relacionados, tá? Bem, então, eu falei que existem dois tipos principais de lista, né? Então, a gente vai ter os ordenados e não ordenados. Então, a gente vai ver como é que funciona eles, como é que se faz isso, tá? Então, bora lá. Eu vou shift, ponto de interrogação, já aparece para mim aqui a estrutura básica do HTML, tá? Então, eu vou dar um enter aqui e ele vai trazer para mim, tá? O que eu vou fazer? Eu só vou mudar aqui para PTBR, tá bom? Que eu troquei, estou iniciando, tá, o nosso documento HTML e definindo o idioma principal como português do Brasil, tá? Isso vai ajudar o quê? Os navegadores e mecanismos de busca a entender o conteúdo da nossa página. Bem, aqui é o título que aparece na nossa página, tá? Então, eu vou colocar aqui listas ordenadas e não ordenadas, tá? Dito isso, eu vou vir aqui na minha pasta, tá? Vou abrir aqui a pasta onde está o meu arquivo. Aqui está o Windows, meu arquivo Windows. Vou clicar nele e ele já abre aqui para mim, tá? Não tem nada, porque a gente não colocou nada ainda aqui no corpo, tá? Mas temos aqui o título, listas ordenadas e não ordenadas. Bem, agora, bora lá, vamos ver as nossas listas, tá? A primeira lista que a gente vai aprender é a lista não ordenadas, tá? Então, a gente já aprendeu sobre cabeçalhos, tá? Eu vou utilizar aqui o cabeçalho H3, tá? Vou colocar aqui lista não ordenada, tá? Então, carregamos aqui. Então, o que a gente fez? Utilizamos a tag H3, tá? Para criar um cabeçalho de nível 3, que é um subtítulo, tá bom? Menor dentro da página, e ele indica o quê? Abaixo há uma lista não ordenada, tá? Bem, como é que a gente cria a nossa lista não ordenada, tá? Então, a gente tem, tá? Uma tag chamada UL, tá? Então, a tag UL, ele cria uma lista não ordenada, tá? E aí também a gente pode estar passando o tipo. Primeiro vamos criar a lista, depois a gente fala o que a gente pode estar passando aqui dentro, tá? Bem, depois da gente poder criar uma lista não ordenada, né? A gente está falando aqui, ó, estamos criando aqui uma lista não ordenada. A gente pode usar outra tag, que é a tag LI, tá? A tag LI representa um item dentro da lista, tá? Então, aqui a gente vai colocar item 1, tá? Então, aqui o primeiro item da lista será exibido com um marcador do lado. Vamos ver como é que vai ficar? Pronto, nós temos aqui, ele está marcado, esse aqui é o nosso primeiro item da lista, tá? E aí a gente poderia criar vários outros, tá? Então, item 1, item 2, item 3, tá? Assim como a gente poderia, sei lá, colocar aqui, home,
contato sobre, tá? Então, veja aí que a gente pode estar aí fazendo algumas coisas, né? Então, isso aqui é uma lista, tá? Não ordenada. Então, eu vou colocar aqui de volta, item 1, 2 e 3, tá? Carregamos aqui, tá tudo bonitinho. Bem, pode fazer, tá? Utilizar aqui o atributo tipo, tá? E definir o tipo do marcador. Qual é o marcador? O que está aparecendo aqui do lado esquerdo do nosso item, tá? Então, bora lá. Esse tipo de lista, tá? Ele exibe os itens com marcadores, como por exemplo, aqui nós temos a bolinha, tá? Podemos ter quadrado, podemos ter algumas opções dessa, tá? Então, o atributo tipo, tá? Ele vai definir o tipo desse marcador da nossa lista. Então, por padrão, ele já vem como disk, tá? Então, podemos ver quais são os outros mais, tá? A gente pode colocar um círculo vazio. Então, a gente pode escrever aqui círculo. Oh, escrevi errado, né? Não tem esse U aqui. Pronto. Bolinhas vazias. Qual é o outro que a gente pode coisar? Isso, claro. Deixar quadrado, tá? Então, nós temos essas três opções aqui de tipo para o nosso marcador do nosso item, tá? Bem, dito isso, eu vou deixar no padrão mesmo, tá? Mas lembre, vou criar aqui um comentário, como a gente cria um comentário. Bem, aqui no Windows, tá? No VS Code, eu apertando Ctrl e ponto e vírgula, ele já cria aqui para mim a estrutura de um comentário, tá? Então, a estrutura do comentário se dá pelo o sinal de menor, ponto de afirmação, dois sinalzinhos de menos, tá? Mais dois sinalzinhos de menos e o sinalzinho e o maior, tá? E aqui eu posso estar digitando o que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui disk, tá? Que é o ciclo preenchido padrão. É o ciclo, que é o ciclo vazio, tá? E o square. Vou deixar aqui para vocês, que é o quadrado, tá? Só para vocês lembrar. Bem, dito isso, bora ver a outra lista. Eu falei que nós temos, na nossa lista, nós temos dois tipos de lista. Listas não ordenadas e lista ordenada, tá? Quando a gente fala lista ordenada, a gente já começa a ver, a gente já pensa o quê? Uma lista numerada, né? Uma lista que tem ordem, né? E é isso mesmo, tá, gente? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu vou copiar esse H3, tá? E eu só vou mudar aqui o nome, tá? Porque agora vai ser o quê? Lista ordenada. Então, rodando, nós temos aqui, tá? Já a nossa escrita, né? O nosso H3, lista ordenada. Bem, abaixo dele, a gente vai criar a nossa lista ordenada. Bem, a não ordenada é o L, tá, gente? A ordenada é a tag OL, tá? Então, a tag OL, ele cria uma lista ordenada, tá? E assim, gente, como a tag UL, que aceita um atributo chamado tipo, aqui também a gente vai ter, tá? Então, a gente pode passar o type aqui com o tipo de que a gente quer. Mas vamos primeiro ver como é que funciona a lista, depois a gente vem aqui ver quais são as opções de tipo que nós temos, tá? Então, dito isso, a gente vai criar aqui mais uma tag, né? Vamos chamar mais uma tag, que é a tag LI. Tag LI, a gente aprendeu o que é o quê? Que é para criar um item na nossa lista, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai dizer, ó, primeiro item, e vamos rodar, tá? E a gente já começa a entender por que é uma lista ordenada. Olha só, ele está ordenando. Esse aqui é o primeiro, ó, o número 1. Então, a gente pode criar aqui outros. Segundo, terceiro.
Então, 1, 2, 3. Então, ele realmente está fazendo o que? Ele está ordenando a nossa lista, tá? Então, ele numera com o número 1, 2, 3, tá? Cada item. Bem, como eu falei, nós temos aqui o atributo type, tá? E a gente pode passar o tipo, tá? Então, nós temos, né, por padrão, tá? Ele já vem com o número, que é o 1, tá? Então, se eu rodar aqui, nada vai mudar. O outro padrão, o outro que a gente pode estar utilizando é a letra A maiúscula. Então, ele vai colocar aqui A, B, C, tudo maiúsculo. Mas a gente pode também estar utilizando a letra minúscula. Então, a gente pode passar aqui A minúsculo e vai ficar tudo minúsculo. A, B e C, tá? Nós podemos também estar usando números romanos, tá? Então, a gente pode colocar o I maior, tá? Então, a gente pode ver que ele está, tá? Colocando isso em ordem numérico romano. E a gente pode também deixar em minúsculo, tá? Utilizando o I minúsculo, tá? Então, ó, aqui nós temos 5 tipos, tá? Um, tá? Que é o padrão. A letra A, tanto A maiúsculo quanto A minúsculo. E a letra I, tanto maiúsculo quanto minúsculo, tá? Então, a gente vai poder estar ordenando a nossa lista por números, tá? Tanto números normais, que a gente reconhece, né? 1, 2, 3, 4, 5, como os números romanos, tá? E pelas letras. E aí eu vou deixar aqui como padrão mesmo, tá? Então, 1, 2, 3, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês quais são os que a gente tem, tá? Então, a gente tem o padrão que é o 1, o A maiúsculo, o A minúsculo, o I maiúsculo e o I minúsculo, tá? Para vocês não esquecerem. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Como é que cria uma lista, tá? E essa lista, se você quer ela ordenada ou não ordenada, tá? Então, não ordenada, o L. Ordenada, o L, tá? Para o tipo não ordenado, nós temos o type, que é um atributo, que recebe um tipo para o marcador da nossa lista não ordenada. São o quê? 3, tá? O disk é o padrão e temos mais 2. Na lista ordenada, nós também temos o atributo type, tá? Que é por tipo. E o marcador dele, ele recebe aqui 5, tá? Tem 5 opções, sendo que o padrão já é o 1, tá? E temos aqui mais esses 4, tá? A maiúsculo, A minúsculo, I maiúsculo ou I minúsculo, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!